Sexta-feira, 25 de janeiro de 2019, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil pela TV Câmara e pelos canais da Câmara na internet, a página da TV Câmara no Facebook, o canal da Câmara no YouTube, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje nós vamos discutir a questão do carro elétrico. Você ainda vai ter um. Isso aí, como dizia o governo militar dos anos 70 em relação ao carro a álcool, mas agora o carro elétrico está ganhando um espaço ímpar na história e não é uma tecnologia nova, só que esse momento agora parece estar muito favorável para os carros elétricos e aqui no Brasil essa discussão vem crescendo. Para tratar desse assunto com a gente, nós temos um proprietário de carro elétrico e entusiasta do negócio, que é o Rogério Markiewicz. Falei certo o seu nome? Perfeito. Polonês, né? Polaco, isso. Muito bem, Rogério. O Rogério é arquiteto e é diretor da Associação Brasileira dos Proprietários de Veículos Elétricos Inovadores. É Abravei a sigla, Rogério? Exatamente, Abravei. Legal, obrigado por atender ao nosso convite aqui do Participação Popular. Estamos aí para contribuir com a mobilidade elétrica. Conta com a gente, sempre. Boa, valeu, obrigado. E nós temos também o professor Márcio Muniz de Freitas, da Universidade de Brasília, diretor da Faculdade de Tecnologia, engenheiro civil, pós-doutorado em pavimentação e projeto de rodovias. É isso mesmo, né, Márcio? Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, telespectadores da TV Câmara, do programa Participação Popular. Só corrigindo, Márcio Muniz de Farias. Também Faria, polaco, desculpa. Mas polaco do Ceará. Perfeito. Polaco do Ceará. Já vou corrigir aqui, então, eu anotei errado, por alguma razão. Devia estar meio distraído na hora, mas Márcio, desculpe esse inconveniente. Muito obrigado a você por estar com a gente aqui no Participação Popular e quero já agradecer também, como normalmente eu faço, ao pessoal da Assessoria de Comunicação da Universidade de Brasília, que sempre nos ajuda muito aqui no nosso programa, né, por terem viabilizado a sua participação. E você que está nos acompanhando já sabe, o Participação Popular tem esse nome porque nós contamos com as suas perguntas, as suas opiniões. Você já pensou em ter um carro elétrico? Você tem curiosidade de saber como funciona, como abastecer um carro elétrico, o que você pode fazer com ele, se você pode viajar ou não? Escreve pra gente. Entre em contato, você pode ligar de graça de qualquer telefone do Brasil, inclusive o celular agora, isso é novidade também, para 0800 619 619. Ligação gratuita de qualquer lugar do Brasil. Você também pode mandar para a gente um e-mail, o endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br. É uma palavra só, não tem espaço, cedilha e tio, é uma palavrão. participaçãopopular@câmara.leg.br, nosso e-mail. Você também pode mandar uma mensagem pelo Twitter. É só você escrever no seu tweet o nosso nome de usuário no Twitter, que é @participaçãopop. Também tudo junto, uma palavra só, sem espaço, sem cedilha e sem tio. @participaçãopop. Pelo WhatsApp, é muito fácil, você só precisa salvar o nosso número aí na sua agenda e mandar a mensagem. O número começa com o DDD de Brasília, 61 99620 2573. Repetindo, 61 99620 2573. Além disso, se você estiver acompanhando o programa pelo Facebook, você pode deixar a sua mensagem ali, um comentário. Pode curtir, compartilhar, claro, né? Também. E deixa o seu comentário ali que a gente vai receber aqui no estúdio, a nossa produção vai trazer. Assim como, se você estiver acompanhando o programa pelo YouTube, durante a transmissão do programa ao vivo, fica ali naquela salinha de bate-papo do YouTube em aberto ali, você também pode deixar ali a sua mensagem, tá bom? Então, estamos esperando e daqui a pouco a gente deve conversar lá no centro de Brasília. Eu não sei, eu acho que a gente ainda não restaurou as condições do link, mas tem um amigão meu que tá com a gente aqui, eu acho que é o Thiago Ramos, ele entende do assunto, gosta de carro também. Deixa eu ver se ele já está ouvindo a gente. Thiago, está ouvindo bem? Sim, eu não sei. Ouvindo muito bem. Ah, legal, Thiago. Já fala aí, onde é que Presta você está? Presta atenção onde eu tô, Fabrício. Presta atenção. Ó, ao invés de ficar falando, explicando onde eu tô, eu vou te pedir que ouça onde eu estou. Ouça. Dá para ouvir nada, Thiago. Não tem barulho nenhum. Nada! A ideia é exatamente essa. Você não vai ouvir um barulho de motor, você não vai sentir o cheiro de gasolina, mas você vai sentir muita potência. A gente deu uma voltinha aqui durante esses minutos de preparação. Eu preciso dizer que eu fiquei de queixo caído, cara. A questão nem é que esse é um carro fantástico, e é um carro fantástico, mas o fato de ser elétrico realmente me encanta. Eu vou voltar daqui a pouquinho para te explicar como funciona, conversar com o proprietário, ver como é a experiência dele.
por enquanto eu vou curtindo aqui, tá, Fabrício? Só um pouquinho mais, tá bom? Só um pouquinho. Beleza, Thiago. Daqui a pouco você consegue até dirigir um pouquinho aí, né? Pegar emprestado para sentir como é que é atrás do volante. Para quem curte carro, como o Thiago, então, né? Isso aí é um barato. Tá bom, Thiago. Daqui a pouco a gente volta com você. Enquanto as mensagens dos nossos espectadores estão sendo escritas, estão sendo boladas, ou você que está nos acompanhando está tentando ligar aqui para o nosso telefone, né? Ou está preparando a sua mensagem, eu quero mandar um abraço especial de aniversário para a nossa colega Daniela André, a filha ilustre e orgulhosa de Leopoldina, Minas Gerais, e também para o Dulcídio Siqueira Neto, estão fazendo aniversário aqui, os nossos dois colegas da TV Câmara. Também aniversário do jornalista Vicente Nunes, do César Augusto Rezende, que é um colega nosso aqui do Senado, e da Paula Câmara. Nesse sábado, dia 26 de janeiro, também é aniversário de outros colegas, o Getsemane Silva, a Renata Santiago e o Clemildo Sá. Todos um abraço. E esse dia 25 de janeiro é aniversário de São Paulo, capital, né? A capital mais conhecida do Brasil, a maior também. Então, parabéns a todos os paulistanos que estão nos acompanhando, assim como o pessoal também do estado de São Paulo, de Vera Cruz, Buri e Estrela do Oeste. No Ceará também estão fazendo aniversário as cidades de Apuiarés, Banabuiú, Paramoti e Iguatu. Todos nomes interessantes esses do Ceará, né, não, Márcio? Indígenas. Pois é, todos indígenas. No Paraná, Guaporema e Balsa Nova. E em Minas Gerais, Paraisópolis, também comemorando aniversário. Então você que mora nessa cidade, mande um abraço de toda a equipe do Participação Popular aí para os seus conterrâneos, né, os seus vizinhos que estão acompanhando o programa. Estamos contando com as suas mensagens sobre o carro elétrico. Vamos começar esse bate-papo com o Rogério Markevitz. Como eu disse aqui, além de ser diretor da Associação Brasileira dos Proprietários de Veículos Elétricos, também é, obviamente, dono de carro elétrico. E como que é ter um carro elétrico aqui no Brasil de hoje, Rogério? Vamos lá. É um grande desafio ainda, mas ao mesmo tempo é um prazer muito grande, né? Quando a gente fala de um carro elétrico, de uma mobilidade elétrica, a gente tem que pensar junto também em sustentabilidade e também pensar no prazer de dirigir. A gente pensa nas duas coisas. Qual a dificuldade de ter um carro elétrico no Brasil? Realmente começa pelo preço. É um carro muito caro. Ainda é um carro muito caro, né? Ele ainda, mesmo com algumas medidas que foram feitas, ele paga mais imposto do que um carro a gasolina. É mesmo? Um carro a combustão. Exato. Então ele ainda chega e é uma tecnologia ainda cara. A gente consegue imaginar o início de um telefone celular, o início de várias tecnologias que chegam com preço alto e depois, aos poucos, vai ganhando escala e vai diminuindo o valor. Então, nós temos essa primeira barreira, né, que é o preço, mas que está caindo. Já está tendo alguns incentivos, já estão caindo alguns impostos e a produção já está aumentando para conseguir essa escala. Segundo, um pouco de lenda e um pouco de verdade, a falta de infraestrutura. Quando eu falo que é um pouco de lenda, um pouco de verdade, que para se viajar com carro elétrico ainda é um desafio muito grande, né? Realmente precisa de uma infraestrutura de estrada, que não tem espalhado pelo Brasil. Nós temos localizado alguma infraestrutura. Que aí são o quê? São os postos de reabastecimento? Exato, e abastecimento rápido, né? Que é a grande diferença. Mas para o meio urbano, me arrumo uma tomada elétrica que eu me viro, uma tomada simples, eu me viro e ando o dia inteiro, ando 2 dias. Quanto tempo para recarregar numa tomada comum? Então, vamos ver, até o meu dia a dia mesmo, eu ando 2 dias, recarrego um dia à noite, igual um celular, né? Então dura 2 dias ali a bateria? No tanto que eu rodo, em geral, duram 2 dias. Numa tomada comum, demora em torno de 8 a 10 horas para recarregar. Você deixa lá à noite, né? Exato, igual um celular, tranquilamente. Num ponto de recarga, que é o que a gente chama de semi-rápido, que já tem em alguns shopping centers, supermercados, alguns postos de gasolina tem recarga para carro elétrico, aqui em Brasília mesmo. A gente está falando de 2 horas, recarrega isso contando que o carro está zerado, nunca está zerado, mas demora em torno de umas 2 horas e meia. E nessa carga de estrada, né, essa carga rápida, demora em torno de 20 minutos para conseguir 80% da carga. A conta de você estar viajando, toma um cafezinho e volta a estar com o tanque cheio. Uns 20 minutos, então, para carga rápida, né? Então, é bem interessante. Mas também não é em todo lugar, né? Não é toda cidade que tem isso. Ainda não tem, né? Exatamente. Então, para viajar, ainda é uma certa dificuldade. Para ter no dia a dia no trânsito urbano, tranquilamente, já se pode usar o carro dentro das cidades muito facilmente.
Interessante, Rogério. É bom saber isso, né? O depoimento de alguém que tem um carro realmente na prática para contar como que é viver com carro elétrico. Agora, vou perguntar para o professor Márcio Muniz de Farias, que é pós-doutorado em pavimentação e projeto de rodovias, né, professor? Aqui no Brasil, nos anos 70, por exemplo, o João Amaral Gurgel, lendário engenheiro João Amaral Gurgel, tentou emplacar o carro elétrico, tinha o Itaipu, né, que era um utilitário, mas não pegou muito, não foi muito adiante, e muito se fala que aqui no Brasil o crescimento urbano, inclusive de Brasília, se fala muito isso, se deveu justamente à indústria automobilística e à construção de estradas, né? Era até parte do plano do Juscelino mesmo, construir muitas estradas e tal, que é a sua área de especialidade. O que faltou para engrenar o carro elétrico aqui no Brasil? Então, realmente, o desenvolvimento do Brasil, desde Getúlio, a industrialização, teve muito ligado à indústria automobilística como um todo, né? E algumas indústrias, principalmente, foram facilitadas, as americanas, Ford, a alemã, a Volkswagen, depois que chegou a Fiat, né? E mais tarde, lá pelos 90, que houve uma maior abertura, né? Mas sempre teve este viés no modal rodoviário, né, que responde por praticamente todo o tráfego de pessoas e de carga, 60% e 90% comparado com os outros modais. Então, realmente, a rodovia tem um peso muito grande. E aí, os veículos. E aí, dentro dos veículos, né, os veículos a combustão, motor a combustão interna, principalmente das grandes montadoras internacionais. As nacionais, elétricas ou não, nunca se fixaram muito. Aí é uma questão realmente de política industrial, né, que o Brasil não pensou, deve repensar, né? Ao contrário do que acontece na China, que é uma política industrial que favorece. Que é onde já é a maior frota do mundo, né, de carros elétricos. Que é a maior... Agora, uma pergunta que sempre fica quando se fala disso e a indústria petrolífera pesou muito nisso também, além das próprias montadoras. Existe assim, a questão do carro elétrico não tem engrenado tanto. Se deve mais a uma questão da tecnologia disponível, que aí é o lado da indústria automotiva, ou também a uma pressão da indústria petrolífera, aqui no Brasil, Petrobras e também a influência das americanas, que na mesma época da industrialização também eram muito fortes aqui. Exatamente. Os dois estão juntos. O veículo a combustão interna precisa de um combustível, né? No caso diesel, petróleo, o que for. E eles começaram muito juntos. No começo mesmo, no começo do século passado, havia veículos elétricos também, né? Sim. E aí, com a explosão aí da exploração de petróleo, naquela época, uma coisa alimentou a outra, né? E como resíduo ainda da produção do petróleo, sobrava o asfalto, né, que serviu para pavimentar as rodovias, já que eu estava falando da minha especialidade de rodovia. E aí passou outra tecnologia, que era a rodovia de concreto de cimento Portland. Então, tanto os veículos elétricos do início do século passado, quanto as rodovias de concreto foram, digamos, atropeladas por essa dobradinha aí, petróleo, motor de combustão interna. Era conveniente, né? Sim. Uma coisa completava a outra. E disso que o professor Márcio falou, né? A gente pegou algumas informações interessantes para mostrar que a tecnologia do carro elétrico não é uma novidade exatamente, porque lá no começo da industrialização do automóvel, ainda no finzinho do século XIX, né? Os carros elétricos eram vistos como uma possibilidade muito viável. Eles eram concorrentes realmente dos carros a gasolina e também dos carros a vapor. Na virada do século XIX para o século XX, nos Estados Unidos, a frota de automóveis era 40% vapor, 38% elétrico, 22% a gasolina. E o primeiro carro a passar da marca de 100 km por hora foi um carro elétrico, o belga Jamais Content, segundo a pronúncia que o professor Márcio me ensinou aqui, né? Ou você pode até, da forma que escreve, o Jamais Contente, porque é isso mesmo que significa o nome do carro, pilotado por Camille Genatzi ainda em 1899. Então, o primeiro carro a passar dos 100 km por hora era elétrico. Mas a tecnologia acabou sendo suplantada, vamos dizer assim, pela do motor a combustão, né? E também havia os inconvenientes de autonomia,
de dificuldade para recarregar, demora para recarregar, e um pouco disso tudo que o Rogério falou para a gente, que ainda existe, mas já é bem menor, né, Rogério? Mas eu gostaria até de complementar um pouco que do momento que você tem carro elétrico, você muda também a maneira, não é um carro como a combustão. Então, A forma de dirigir, você diz? Não, é mais o dia a dia. Então, assim, gastar tempo para recarregar. Eu quero cortar já essa lenda um pouco. Eu não gasto tempo nenhum para recarregar meu carro. Diferente, outro dia eu estava com um carro indo para uma reunião de carona, eu tive de parar, morrendo de aflição que eu estava, para encher o tanque de gasolina para a gente ir. Quer dizer, perdi tempo. No meu carro elétrico, não. Enquanto eu estou fazendo compra no supermercado, eu faço compra e saio com o tanque cheio. Porque eu só vou onde tem. Eu vou no cinema, eu saio com o tanque cheio. E eu vou em algumas reuniões e saio com o tanque cheio. Então, Vai dormir e tá enchendo eu vou o tanque. dormir, eu saio de manhã com o tanque cheio. Então, assim, eu não gasto tempo nenhum para recarregar o carro. Então, é interessante a gente quebrar um pouco Essa visão, né? Essa visão de que demora para recarregar. Na prática, demora, mas no dia a dia, não demora, eu não gasto tempo nenhum. Vamos falar de novo com o proprietário, então, de carro elétrico, lá com o Thiago Ramos, que ele estava chamando a gente. Tiagão, tá ouvindo bem aí? Pode falar. Ouvindo muito bem. Eu estou aqui do lado do Paulo Henrique Vasconcelos, ele que é proprietário. Olha o tamanho do sorriso dele aqui. Ainda nem ele nem começou a falar sobre o carro, já está todo feliz. Não, eu estou muito feliz que eu estou assistindo aí a entrevista e eu pude ver o meu amigo Rogério e o meu querido professor Márcio, que foi meu professor na UNB, lá na Engenharia Civil. Eu quero dar um olá para o professor aí. Muito bom lhe ver aí, professor. Ótimo, agora então vamos falar do carro, né? Pois é. Me explica, esse carro é 100% elétrico, é isso? É diferente de um carro híbrido. Me ajuda a entender aí, porque minha caipirice está batendo alto aqui. Não, o carro híbrido, ele mistura as tecnologias de combustão e de eletricidade, né? Esse carro não, ele é puramente elétrico, né? É um carro movido apenas pela energia elétrica, né? Sim, mas com um asterisco pequenininho ali nas entrelinhas, né? Se acaba a bateria, você tem um gerador movido aí sim. Claro. A gente tem um gerador, no caso desse carro é um tanquezinho pequeno de 9 litros, e esse gerador vai gerar energia elétrica para movimentar o próprio carro. Ou seja, até o próprio gerador elétrico é econômico, porque com 9 litros a gente consegue rodar mais 150 quilômetros. Né? Qual é a autonomia das baterias? A bateria... Bom, o modelo novo desse carro, que esse carro já tem 1 ano e meio, ele roda em termos de 150, 130 quilômetros, a depender do uso de ar-condicionado. Mas a versão nova dele já roda 250 a 300. Mais o 150. Mais o 150 do gerador elétrico. Ótimo. Você mostrou para mim um aplicativo desse carro que te dá estatísticas, né? Explica isso para a gente. É um aplicativo do fabricante, né? Que é muito bacana, né? Primeiro a gente consegue fazer todo o desempenho do carro, consegue olhar como é que foi a sua viagem, quanto de frenagem você olhou e tal. Mas uma coisa bacana para aquele pessoal que tem aquela consciência ecológica mais desenvolvida, eu consigo clicar aqui num botão e ver quanto que já economizamos, ou seja, de redução de CO2. Em 1 ano e meio, eu já reduzi aqui uma emissão de 6,3 toneladas de gás carbônico na superfície, ou para o ambiente, né? Esse é um argumento convincente. No entanto, você fez questão de frisar para mim, não foi isso que me convenceu a comprar esse carro. O que foi que te convenceu? Bom, eu estava na concessionária, liguei para o meu amigo Rogério, que está ali na televisão, e falei, Rogério, como é que é o carro? Ele falou, o carro é fantástico, um carro urbano e tal, me deu todas as características do carro, eu realmente achei muito legal mesmo. E, como bom engenheiro, eu fiz as contas, né? E, bom, eu gastava mais ou menos R$1.500, R$2.000 por mês de gasolina no meu carro. E quando eu fiz a conversão para elétrico, eu percebi que eu ia gastar, e se comprovou na realidade, em torno de R$400 a mais na conta de energia elétrica. Bom, eu não só comprei o carro elétrico, como também comprei um carro elétrico para minha esposa, como coloquei na minha casa também as placas de fotovoltaicas, né? Ou seja, agora eu posso dizer que a nossa frota familiar lá é movida toda pelo sol, né? Ou seja, eu não gasto mais R$1, nem de combustível, nem de conta de energia. Tá, deixa meu lado engenheiro também dialogar com o seu. Você projetou isso ao longo do tempo, esse carro você pretende ficar 10, 15 anos, e lá no final dessa conta estava esse mais barato que aquele, é isso? Com certeza. Não, o payback do carro em relação ao outro não demorava 10 anos, demoravam 3 anos. 3 anos? 3 anos.
em torno de 3 anos. Fabrício, você quer falar alguma coisa comigo? Eu ia perguntar, Thiago, exatamente, eu ia pedir para você perguntar aí para o Paulo sobre essa questão da economia, né? Se faz diferença, se quanto que ele paga a mais, mas ele acabou de dizer que ele já não está pagando mais nada. E esse payback que ele mencionou, que é assim, o carro se paga, o custo se paga, isso inclui também essa conta, esse se paga, incluiu também a compra das placas solares na sua casa, Paulo, para você reabastecer o carro? Não, a compra das placas solares é mais um atrativo, né? Porque as placas solares em si, elas já têm um payback mais ou menos de 4 a 6 anos, né? Dependendo do nível de financiamento que você entra. Mas é que quando eu já coloquei as placas, eu já previ também o consumo a mais que eu teria na minha conta elétrica de energia por conta do carro, né? E foi uma questão fantástica. Assim, eu posso dizer, francamente, para quem está assistindo agora, que eu não sou uma pessoa muito ligada em carro, nunca fui, né? Não tenho assim carros não são coisas que me empolgam. Mas o que eu posso dizer para vocês é que o carro elétrico me empolga e eu não trocaria hoje esse carro elétrico por nenhum carro a combustão. Explica pra gente como é a experiência de ter um carro elétrico. Qual a diferença para um carro a combustão? A diferença é muito grande. Primeiro o torque, né? O torque é muito alto, então o carro a combustão, quando você pisa, o carro ele não vai imediatamente, a não ser que seja um carro muito beberrão. O carro elétrico, você pisa, o carro pula. Então, por exemplo, se você está num balão, alguma coisa, numa entrada, você precisa entrar rápido, ele vai lá, tranquilo. Então, o carro, o silêncio é um conforto para quem dirige, uma coisa espetacular. Macio demais para poder dirigir, manutenção do carro é praticamente nula porque não tem peças de reposição, quer dizer, as peças de reposição praticamente é pneu e pastilha de freio, você não tem que ficar completando o óleo disso, o óleo daquilo, enfim. Ótimo, é isso. Ótimo, excelente. Eu agradeço muito, obrigado por trazer sua experiência para cá, especialmente obrigado por trazer a questão ecológica numa mão e a questão financeira em outra. Eu acho que são 2 pesos importantes na hora de escolher esse... Com certeza. As pessoas acham que quem compra carro elétrico está comprando por motivos ecológicos. Olha, não foi o meu. Eu fiz a conta. Eu tenho até vergonha, podia falar uma coisa, não, para ser mais politicamente correto. Ia soar politicamente mais correto, realmente. Mas no meu caso não foi. Na verdade, a consciência ecológica, hoje a gente tem orgulho de ter colocado 6 toneladas a menos de gás carbônico no ambiente, mas, enfim. Agradeço muito. Fabrício, é contigo aí de volta. Valeu, Thiago. Obrigado por trazer aí, então, essa experiência do Paulo, né? Obrigado, Paulo, também por contar um pouquinho aí dessa sua experiência com o carro elétrico, dessa sua empolgação. E nós temos aqui, por Skype, também no Participação Popular, um representante das indústrias, o Thiago Sugahara, que é vice-presidente para veículos leves da Associação Brasileira de Veículos Elétricos. E também é chefe de departamento de assuntos governamentais da Toyota do Brasil. Thiago, tá ouvindo bem a gente aí? Olá, Fabrício. Olá, ouvintes aqui do programa Participação Popular. Um prazer estar com vocês aqui hoje para conversar sobre esse tema tão importante para a indústria nacional brasileira e para o futuro da mobilidade aqui no Brasil. Legal, Thiago. Obrigado a você por nos atender, né, aí de São Paulo. E eu vou começar logo por aquela pergunta que todo mundo deve estar se fazendo aí. Por que o carro elétrico é tão caro aqui no Brasil? Aliás, carro em geral chega caro aqui no Brasil, mas os carros elétricos, eles parecem ainda estar meio distantes do consumidor normal, né? A gente não vê um modelo de carro popular elétrico ainda. Por que isso? É verdade. Até pouco tempo atrás, até 2018, havia uma grande diferença, inclusive, na parte tributária. A verdade é que os carros híbridos e elétricos chegavam a pagar muito mais tributos do que veículos convencionais. Até pouco tempo atrás, por exemplo, o IPI para um carro convencional que rodava 10, 12 km por litro, pagava 7% de IPI. Ao passo que carros mais eficientes, como carros híbridos e elétricos, chegavam a pagar 25% de IPI. Vai entender. Isso mudou agora, em 2018, e está evoluindo muito rápido aqui no Brasil em relação a novas políticas públicas que estão sendo desenhadas para tentar estimular a introdução dessas novas tecnologias. Uma mudança muito importante veio agora com Rota 2030, por exemplo, que definiu uma nova base tributária para esses veículos mais eficientes.
E aí a gente tem alguns exemplos municipais e começam a aparecer também alguns projetos estaduais muito interessantes também para pensar, por exemplo, na diferenciação do IPVA, ou aqui em São Paulo, por exemplo, a isenção do rodízio de carros híbridos elétricos. Medidas interessantes, Thiago. Agora, chegou uma pergunta para a gente aqui do Jean Pinheiro, que está acompanhando o programa pelo YouTube. Ele não disse de onde é, que ele fala: adivinha por que essa tecnologia ainda é restrita no Brasil? É um país onde pesquisa e tecnologia não existe. Você concorda com isso, Thiago? Você acha que o problema nosso aqui é de pesquisa e tecnologia, ou a tecnologia para fazer o carro elétrico existe no Brasil? Em parte. O que falta hoje é pensar, na verdade, qual é o tipo de veículo que a gente quer produzir, não hoje, mas o veículo que a gente quer passar a produzir daqui para frente. Por isso que é tão importante essa orientação para a indústria automotiva, uma política de longo prazo, uma política que diga, por exemplo, qual deve ser a eficiência energética dos veículos que o brasileiro quer passar a consumir daqui para frente. Como eu estava explicando, há pouco tempo atrás, um veículo que faz 10, 12 km por litro pagava 7%, ao passo que um veículo que rodava 20, 25 km por litro, se fosse híbrido, chegava a pagar 25% de IPI em alguns casos, sem falar nos veículos elétricos. Então, o que a gente está discutindo hoje na indústria e com o governo é que tipo de veículo a indústria deve fabricar daqui para frente, quais são as tecnologias. E aí não é uma única tecnologia. O processo de eletrificação ele possui várias vertentes. A gente estava conversando um pouquinho sobre os veículos híbridos que utilizam um motor a combustão e um motor elétrico para tentar ter maiores ganhos de eficiência energética. Há veículos que podem que se locomovem única e exclusivamente com um motor elétrico alimentados por uma bateria. Uhum. Existem também veículos movidos, abastecidos, por exemplo, com hidrogênio, veículos com células de combustível, que transformam o hidrogênio em energia elétrica, e o subproduto desse processo acaba sendo apenas o H2A, a água. Então, essas discussões elas vêm acontecendo com mais força nos últimos anos, começaram a gerar produtos, resultados em 2017 e 2018, e o que a gente vê agora são alguns números que acho que é interessante, inclusive, trazer para o nosso telespectador aqui. A gente olha um pouquinho em retrospectiva os últimos 6, 7 anos, olhando para 2012, por exemplo, o Brasil ele emplacava algo em torno de 400, 500, 600, no máximo 800 veículos por ano, entre veículos híbridos e elétricos. Uhum. Isso no mercado que chegou a bater 3,8 milhões, 3 milhões e meio de veículos emplacados anualmente. Isso foi de 2012 a 2016. Em 2016, pela primeira vez na história, a gente ultrapassou essa barreira mágica das 1.000 unidades. Uhum. Em 2017, esse número teve um salto enorme. Nós fomos para 3.300 veículos híbridos e elétricos emplacados no Brasil. E em 2018, um dado que eu trago aqui para vocês, foram quase 4.000 veículos híbridos e elétricos emplacados, ou seja, um crescimento de 20%. Algumas coisas estão começando a mudar. Isso se deve muito às metas de eficiência energética que foram estabelecidas na indústria automotiva, já no Inovar Alto, e que tem sequência agora no Rota 2030. Uhum. E com as políticas públicas que estão sendo agregadas a questão do Rota 2030, o que se espera é que hajam estímulos para reduzir os tributos que a indústria paga e que o consumidor final paga também, direto ou indiretamente, para que essa tecnologia fique cada vez mais acessível. Mas, Thiago, eu tenho duas perguntas e uma ainda ligadas a essa questão, por exemplo, do Rota 2030. Para quem não acompanha, né, foi um pacote de incentivos à indústria automotiva publicado pelo governo federal em 2018, né, e aí é que está a pergunta, Thiago. Alguns especialistas criticaram esse projeto, né, esse pacote de incentivos, por considerá-lo tímido demais na questão do incentivo a essas tecnologias alternativas, né, aos carros elétricos, aos carros híbridos, que a redução não teria sido tão significativa de tributos. Mas a outra parte da pergunta é, será que o carro elétrico é caro aqui no Brasil só por causa desses impostos? Ou tem alguma questão também, assim, o custo de produção do carro elétrico é muito maior do que o do carro a combustão para justificar que ele seja tão mais caro? Olha, eu vou responder a sua última pergunta. O custo de produção do carro elétrico ele não é necessariamente maior do que o carro convencional. Ele tem, na verdade, um desafio muito grande que ainda é a bateria desses veículos. A bateria chega a responder por mais de 30%.
A bateria dos veículos elétricos vem evoluindo muito, principalmente nos últimos 10 anos. A gente teve um salto tecnológico enorme que ainda vai ter uma série de desdobramentos. E a cada vez que se criam novas tecnologias, que se aperfeiçoa principalmente esse componente, o veículo híbrido, o veículo elétrico, ele vai se tornando cada vez mais acessível. Primeira pergunta. O Rota 2030, que é a nova política automotiva do governo brasileiro, que começa a desenhar um cenário de 5, 15 anos, ele foi tímido. Nós, da BVE, temos que ressaltar a importância de que foi a primeira vez que se colocou a discussão dos veículos híbridos e elétricos dentro de uma política pública no Brasil. Isso começou com as metas de eficiência energética do Inovar Alto, mas apenas no Rota 2030, ou junto com o Rota 2030, que nós tivemos uma real equalização de tributos. Hoje, alguns veículos elétricos podem chegar a pagar 7% de IPI, o mesmo que um veículo convencional pagaria. Eu não diria que é necessariamente um incentivo ainda. Acho que o incentivo é quando essa tecnologia ela pagar menos imposto do que um veículo convencional. Mas é importante ressaltar que algumas coisas estão acontecendo. Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento vão ser muito importantes também para ajudar a indústria automotiva brasileira a desenvolver esses carros, inclusive com as particularidades que o Brasil tem. Por exemplo, os veículos eletrificados eles podem ser combinados com o etanol brasileiro, através dos veículos híbridos. A gente pode utilizar uma matriz de combustível renovável, que é o etanol, combinado com a eficiência, por exemplo, do motor elétrico. Uhum. Essas são algumas das várias alternativas que começam a surgir nos próximos anos no mercado brasileiro. Agora, Thiago, só para a gente encerrar, para o nosso espectador fazer um planejamento mais ou menos, ele já consegue encontrar aqui no mercado brasileiro um carro elétrico ou carro híbrido a partir de que preço? Assim, quanto está mais ou menos e qual a perspectiva para os próximos 2 anos? Perfeito. Olha, hoje já existem veículos híbridos a partir de R$ 125 mil, com veículos elétricos a 150, 170 mil. Ainda estão longe de ser carros populares, mas muito mais acessíveis do que eram há 5 ou 7 anos atrás. O desafio agora é como esse mercado deve se desenvolver nos próximos anos. Existe uma estimativa hoje da BVE que nos próximos 4 anos o número de veículos híbridos elétricos deve crescer entre 300% e 500%. Mas isso apenas com base no que foi publicado do Rota 2030 e com o planejamento de algumas empresas associadas. A gente acredita que isso pode aumentar ainda mais a depender das políticas públicas que estão sendo definidas agora nos próximos anos, inclusive pelo Poder Legislativo. Lembrando que em 2018 foi constituído a Frente Parlamentar de Eletromobilidade, que veio para justamente ajudar a desenvolver a legislação brasileira para promover esse tipo de veículos mais eficientes. Tá certo. Thiago Sugahara, vice-presidente para veículos leves da Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Obrigado por ter nos atendido aqui no Participação Popular. Grande abraço. Foi um prazer, muito obrigado. Valeu, Thiago. Bom, eu vou voltar aqui para o estúdio, perguntar para o Márcio Muniz de Freitas sobre a questão também, Márcio, dos veículos de transporte coletivo, porque até o momento a gente está falando do veículo individual. Aqui no Brasil a gente já viu, por exemplo, bonde elétrico, o trolleybus em várias capitais, que era comum, aquele ônibus com uma espécie de uma antena que vai passando pelos fios, assim. Parece que isso caiu em desuso. Por que eletricidade já foi mais usada do que atualmente é no Brasil para o transporte coletivo? Então, antes de entrar direto na sua pergunta, mandar um abraço também para o Paulinho Vasconcelos, claro, seu aluno. Que aprendeu aí, que foi meu aluno. O irmão dele também, Góes, foi meu aluno, grande pesquisador. Queria também antes dar um pitaco aí em relação à Rota 2030, porque é que decepcionou tanto, né? Ontem eu entrei na lei... Te decepcionou também? Sim. A lei, na realidade, é a Lei 13.755. Foi assinada pelo Temer em 12 de dezembro, no final do mandato. E chegou cheio de vetos. Não existe nenhuma referência a veículo elétrico. Você pode procurar lá, botar um Ctrl F, não fala de veículo elétrico lá. São 3 eixos da lei, né? Um é a isenção de impostos para peças importadas que não existem no Brasil. A outra são requisitos mínimos em termos de segurança, de eficiência energética, que os veículos a serem comercializados aqui devem ter, e esses que atenderem esse requisito terão uma redução de 2% no IPI.
né? E o terceiro, que é o Rota propriamente dito, Rota 2030, que é um programa de incentivo à mobilidade e logística, que permite às empresas que investirem em pesquisa e desenvolvimento, que foi um dos tópicos que um dos nossos telespectadores tocou aí, né? E realmente a gente tem dificuldade no financiamento da pesquisa e desenvolvimento no Brasil, mas a lei permite que se deduza até 10% do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro para quem investir em P&D. Mas não existe referência absolutamente nenhuma. Só nessa parte da eficiência energética que dá para entender, por mais ou tabela, menos. muito de longe. Então, passou longe de atender aos anseios de quem gostaria de ver uma política realmente voltada para o veículo elétrico. E mesmo para transporte coletivo, então... Nada. Né? Não existe nenhuma referência. Agora responde a minha pergunta aí sobre o transporte coletivo aqui no Brasil. Por que você abandonou a eletricidade? O transporte coletivo, como um dos maiores emissores de gás carbônico, né? Pelo diesel, né? Por conta do diesel, e depois eu vou complementar as contas do Paulinho, é o candidato óbvio a ter incentivos para ser o primeiro a trocar a frota. Isso é assim em vários países. Na China começou por aí, lá na França e em vários outros, né? E agora que a gente está engatinhando um pouquinho. Então, em Brasília inaugurou 2 linhas, uma das empresas que atua aqui em Brasília, não sei se posso falar o nome, mas... O quê? Pode? Pode, a Piracicabana, então, inaugurou Nenhum dos 2 linhas. Linhas. Anunciantes vai se zangar. Não temos nenhum mesmo? E uma dessas linhas vai justamente para a Universidade de Brasília, a rodoviária UNB, né? E está sendo estudada pela UNB. Exatamente. Então, esses são os 2 primeiros ônibus aqui, que é muito pouco, né? Diga-se de passagem. E aí a gente, aproveitando esse gancho, já colocou um eletroposto lá na Universidade de Brasília e começamos um projeto de pesquisa juntamente com essa empresa. Então, a ideia é que isto venha a demonstrar as vantagens em termos de conforto, de eficiência energética, de economia, etc. E eventualmente isso possa cair no gosto popular. Mas em quanto realmente tempo essa pesquisa deve ficar pronta? Ao longo de um ano a gente vai ter uma comparação de toda a frota. Daqui a um ano? Ao longo desse ano já começamos. Sim. E a empresa tem vários ônibus a diesel, cerca de 1.000 ônibus a diesel. Tem uns poucos a biodiesel, uns 8, 10, que é um pouco mais limpo, né? Sim. E tem apenas 2 elétricos fazendo 2. Então a gente vai comparar toda essa parte de ambiental, de ruído também entre eles, de consumo, de ciclo de vida de peças, e a gente espera ter bons resultados em breve. Custo de manutenção, tudo isso, né? Bom, a gente tem no telefone do Participação Popular agora o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, que é presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. Deputado Daniel Almeida, está ouvindo a gente? Sim, Fabrício, estou ouvindo muito bem. Ô, deputado, obrigado por nos atender mais uma vez aqui no Participação Popular, que nós estamos aqui discutindo a questão do carro elétrico e a gente entrou na discussão política, não poderia deixar de ser um programa da TV Câmara, sobre o plano Rota 2030, né, que foi anunciado no ano passado, e essa questão de não haver um incentivo tão claro ao uso de energia elétrica, nem nos veículos para transporte individual, vamos dizer, os veículos leves, quanto também na questão do transporte coletivo, que é, talvez, como disse o professor Márcio, um campo óbvio ali para incentivo do uso de energia alternativa. Por que isso e de que forma que a Câmara acompanha e deve reagir a essa limitação do Plano 2030? Olha, Fabrício, eu quero agradecer pela oportunidade, parabenizar por trazer esse debate, cumprimentar o Tiago, o Márcio, o Rogério, que estão aí participando dessa conversa. E você tem razão, nós provavelmente estamos com bastante atraso do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da compreensão por parte da sociedade sobre o significado dessas novas tecnologias, da utilização do carro elétrico, e também com uma carência de um debate maior
na própria Câmara dos Deputados. Lá na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, nós fizemos um debate muito superficial em algumas audiências públicas, com algumas opiniões. Eu acho que também há uma certa carência de especialistas na própria casa que estimule esse debate, e a própria Rota 2030, ela não mereceu o debate necessário sobre o mérito, o conteúdo, os ajustes que poderiam elevar o patamar de compreensão dessa matéria. Ô, deputado, isso foi feito por medida provisória, né? Esse plano? Foi feito por medida provisória, algumas emendas foram feitas, o debate aconteceu de forma muito mais intenso em relação a isenções tributárias, em prorrogação de incentivos. Então, foi um debate também muito limitado, né? Acabou sendo aprovado, mas ainda com bastante limite. Eu acho que esse é um grande desafio, absolutamente necessário, sob pena de nós ficarmos defasados em relação a outros países, inclusive com características semelhantes ao Brasil. Uhum. Como, O Rogério quer falar? Exato. Deputado, boa tarde, prazer enorme falar com o senhor. Como incentivo, fica uma sugestão muito grande que precisamos de políticas públicas. Isso está claro para incentivar mobilidade elétrica como um todo. A gente vê algumas ações isoladas, né, tipo Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, que isentam os veículos elétricos de IPVA. São Paulo e Rio de Janeiro, que tem abatimento. O São Paulo tem até uma política interessante, que o carro elétrico é isento de rodízio na cidade de São Paulo, né? Mas e até o pioneirismo. Brasília foi a primeira unidade da federação que no Código de Obras obriga vagas elétricas com carregadores em todas as novas edificações. Então a gente precisa de políticas públicas. Então eu peço ao senhor que leve isso, né, adiante. Por exemplo, concessões de rodovia. Por que não colocar na concessão de rodovia a obrigatoriedade de se instalar postos de abastecimento de carros elétricos, que vai ser um custo tão pequeno perto de um custo de uma concessão, né? Toda vez que se construir, né, grandes obras na rodovia, praças de abastecimento, pedágio mesmo, por que não colocar também posto de abastecimento de carro elétrico? Então, peço já, em função da iniciativa do senhor, promover essas políticas públicas para a mobilidade elétrica no Brasil. Sugestão aí. O professor Márcio também queria falar alguma coisa com o deputado? Aproveitando aí para saudar o deputado Daniel Almeida e juntando com a sua pergunta anterior de transporte público, a Bahia, e Salvador especificamente, deve ser pioneira, está com um projeto para ter o primeiro monotrilho totalmente elétrico. Já está em projeto e está bem avançado e espero que esse projeto vá em frente. Legal, deputado, tem uma resposta? Eu fico muito feliz em poder estar partilhando com vocês essas opiniões, esse debate que eu considero realmente uma abordagem inicial. Estou inteiramente à disposição para conversarmos sobre o tema e acho que o foco é esse mesmo, é estabelecer políticas públicas que tenha metas, que tenha ações de curto, médio e longo prazo, que essas coisas têm que ser pensadas assim, envolva todas as instâncias do poder público, envolva os segmentos empreendedores, as universidades, porque essas coisas acontecem com uma velocidade muito grande, né? Se não fizermos os esforços e as políticas adequadas agora, estamos correndo atrás de prejuízo. A gente vai chegar quando as tecnologias já estão num outro patamar, e isso não é desejável. Eu vejo que tem muita necessidade de infraestrutura, o abastecimento, enfim, todo um conjunto de ações que precisa de normativo, de incentivo, os incentivos, as diferenciações, como o Rogério abordou aí, nas concessões, essas previsões, tudo isso eu acho que tem que fazer parte dessas políticas públicas. Eu estou absolutamente aberto e à disposição para ajudar a organizar no parlamento esses debates, porque eu não me considero um especialista.
e acho que a gente encontra poucos. Mas essas experiências que já foram encaminhadas e os estudos que já estão em andamento, e se encontrar disposição na área pública para conduzir, nós vamos encontrar, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de acelerar esse processo. Deputado, só para encerrar rapidamente, eu queria que o senhor desse uma opinião, não exatamente de especialista, mas de um deputado federal que, por obrigação do cargo, tem que tratar de diversos assuntos, ainda mais aí na Comissão de Desenvolvimento Econômico. O Brasil é um país que tem condições muito favoráveis, pelo menos a gente percebe assim, tanto para geração de energia elétrica, por hidrelétrica, energia solar, energia eólica, como também para a produção de biocombustíveis, né, pela questão agrária, pelas vantagens agrícolas que o Brasil tem. Qual desses caminhos que o senhor acha que seria mais viável para o país? Isso é uma questão de opinião pessoal, inclusive, do senhor, né? Para essa questão do transporte. Qual dessas energias alternativas seria mais viável, na opinião do senhor? Eu acho que nós podemos usar todas elas numa boa combinação. Nós ficamos muito dependentes da hidro durante muito tempo, né? E era muito barata, mas se verifica hoje que ela tem muitos limites. E a energia no Brasil ficou cara exatamente pela insuficiência da matriz hidráulica, né? Aqui no Nordeste, eu sou da Bahia, nós já temos hoje em torno de 60% da energia consumida no Nordeste gerada aqui pela energia, pelo vento, né? Energia eólica. Estamos instalando em grande quantidade a fotovoltaica. Aqui eu vi há pouco uma matéria falando da instalação hoje no município de Bom Jesus da Lapa, mas no Lago de Sobradinho, o espelho d'água sendo ocupado por placas de geração fotovoltaica. Então, eu acho que tem que haver uma boa combinação. Nós tivemos uma experiência muito anterior de biocombustível, o pró-álcool, lá atrás, o biodiesel. E, infelizmente, essas ações, essas políticas públicas, elas ficam oscilando. Tem momentos de maior valorização e momentos de refluxo. Falta essa política pública sustentável. É como um caminho estratégico, não apenas oscilando de acordo com preços de mercado e assim por diante. Eu acho que esse é o grande desafio, nós percorrermos um caminho com maior segurança, com maior objetivo estratégico, com metas, né, a serem alcançadas e não fiquem tão dependentes do mercado, né? E aí que tem um papel insubstituível do Estado. Tá certo. O deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, muito obrigado por ter estado com a gente no Participação Popular. Grande abraço para o senhor. Um abraço para você, Fabrício, para o Tiago, para o Márcio, para o Rogério e, mais uma vez, reafirmando, estou à disposição para conversarmos sobre esse assunto e darmos sequência a esse debate que vocês estão fazendo. Acho que o senhor vai ser procurado. O Tiago Ramos estava chamando a gente lá junto com os personagens, os proprietários de carro com quem ele está. Diga lá, Tiago. Dessa vez eu vou ser um pouco mais prosaico. A gente está do lado de uma tomada que carrega um dos carros. Então eu pedi ajuda aqui para o Marcos, que vai mostrar para a gente como carrega. Vamos lá. Simples, ó. A espessura do cabo é diferente, as pontas são diferentes, mas na prática é bem simples. Você tem aqui duas tomadas, uma num padrão, outra em outro, porque existem diferentes modelos de carro. O carro dele, no caso, usa essa tomada aqui. Simples, encaixa, acabou. Agora a gente vai em direção ao carro. A gente fez questão de deixar o motor aberto para que vocês possam ver que é um carro com motor comum, exceto, é claro, pela beleza da organização aqui, mas é um motor a combustão, assim com o mesmo princípio de funcionamento daquele que tem no seu carro, mas além, é claro, do motor a combustão, a gente tem o motor elétrico. E por isso a gente tem duas fontes de entrada de energia, nesse caso, a elétrica. Você pode conectar para a gente ter uma ideia de como funciona? Conectou, a luz indica que está carregando, você vai ver lá no carregador também uma outra lâmpada indicando que está carregando, e é isso. Quanto tempo leva para carregar 100% da bateria? Aí vai depender do carregador, né? Existem 3 tipos de carregadores, né? O carregador ultra rápido, o carregador rápido e o carregador normal, que seria o mais lento. O caseiro com uma tomada... O caseiro com uma tomada doméstica comum. Né? O carregador ultra rápido, ele carrega o carro em 20 a 30 minutos.
O carregador rápido, como é esse modelo aqui, carrega o carro em torno de 1h30, 2 horas. E o doméstico? O doméstico carrega em torno de 4 a 6 horas. Tá, agora eu tô curioso para ver do lado de dentro. A gente pode entrar? Vamos lá? Tem que desconectar, é isso, né? Aqui desconectou. Isso, tá desconectando do lado de lá também. Simples. Eu fiz questão de pedir para entrar dentro do carro para mostrar para vocês que existem diferentes configurações do modelo. Isso porque você pode determinar que porcentagem vai ter entre o motor a combustão e o motor elétrico. E isso tudo se define aqui nos botões. Nesse momento é que ele podia definir isso colocando modelo esportivo ou modelo mais econômico, né? Explica para a gente a diferença entre essa escala. Você pode, por exemplo, colocar no modelo mais econômico e ficar só no elétrico mesmo, é isso? Sim, Thiago. Nesse carro, especificamente, ele tem 6 posições de direção, né? Que você pode escolher. Nós vamos mostrar aqui, mas eu preciso fechar o capô antes. Você pode fechar? Eu fecho, sem problema. Vou lá, peraí. A gente vai fechar Thiago. o capô para mostrar como funciona isso. É rapidinho. Aqui, fechou. Quase fechei. Não tenho geladeira em casa, pelo jeito. Agora sim. Vamos lá. Como funciona? Vamos lá. Nós temos a posição... Deixa eu ligar de novo. É a posição de drive, né? Não sei se dá para pegar. Uma posição de drive mode. Você escolhe Muito escuro. as seis posições. A principal é a Pure, que é a posição de apenas carro elétrico, apenas a opção elétrica. Você tem uma opção híbrida, que é a intermediária. A opção híbrida, que é a intermediária, que usa a combustão e a eletricidade. A individual, que você mesmo programa a forma como você quer que o carro funcione. A Power, que também trabalha com eletricidade e combustão, mas porém numa tocada mais esportiva, né? O carro fica um pouco mais agressivo. Aí eu fiquei curioso. Qual é a autonomia máxima dele? E quantos quilômetros ele faz com 1 litro? Esse carro foi medido, a autonomia dele é por volta de 40 km apenas no elétrico. E ele faz 34 km por litro em média, né? Parece moto. Usando a combustão. Parece moto para um carro que tem, nesse caso aqui, 405 cavalos, né? Fabrício, eu devolvo para ti enquanto vou curtindo aqui a companhia desse excelente carro e do meu convidado. É contigo. Maravilha, Thiago. Só uma pergunta para você, Thiago, que chegou aqui de uma espectadora, a Gisele Correia, do YouTube, e ela perguntou quantos quilômetros rodados tem esse carro de 1 ano e meio de uso. Eu não sei se ela está se referindo ao outro carro, o puramente elétrico que você mostrou antes aí, eu não sei se você perguntou isso, e você já pode perguntar aí para o Marcos também do carro dele, que é híbrido, quantos quilômetros que ele já rodou nesse carro, em quanto tempo? Infelizmente, eu vou ter que pedir para a nossa telespectadora perdão, porque o nosso outro convidado já foi embora e, infelizmente, eu não perguntei isso a ele. Mas posso perguntar aqui para ti. Quantos quilômetros já está rodado? Esse carro está rodado em torno de 10 mil quilômetros, né? Foi rodado em 6 meses. É isso. Tá bom. É com você agora, Fabrício. Tá certo. Mais alguma dúvida? Não, só isso mesmo, Thiago. Valeu, obrigado aí. Agradeço ao Marcos por ter participado com a gente. O Rogério, que é proprietário. O seu carro tem quanto tempo, Rogério? O meu tem 2 anos e pouco, 2 meses e 3 meses por aí. 2 anos, 3 meses. Eu já meses. rodei 42 mil quilômetros nele. Uhum. Né? E até de manutenção, curiosidade, até hoje, a única coisa que eu fiz nele foi trocar o filtro do ar-condicionado, mais nada, porque é um carro que não tem vela, não tem óleo, não tem correia, então é muito eficiente, né? Então, rodei 42 mil quilômetros em 2 anos. Legal. Os fabricantes dão 8 anos de garantia. Na bateria. Na bateria e até 160 mil quilômetros, em geral. 160 mil quilômetros de garantia da bateria. Da bateria. Isso, e 8 anos. Certo. A bateria é o ponto mais crítico, né? Jerusa Araújo mandou uma pergunta pelo YouTube, também não disse de onde é. A energia elétrica usada para carregar um carro desse fica mais barata do que a gasolina e o álcool? Sem dúvida. Os proprietários responderam Exato. aqui que sim, né? Que compensa bastante, né? Exato. Fiz vários cálculozinhos, sai pelo menos 5 vezes
Mais barato. mais barato. 5 vezes mais barato? Exatamente. Isso a pessoa sente logo no começo, depois de... Porque gasta mais no começo para comprar um carro desse, que é mais caro, Tem mas... uns numerozinhos aqui, mas não vai dar tempo de mostrar. Mas 5 vezes, com Sim, certeza. exatamente isso. Pena que não dá tempo pra gente continuar, porque já chegou no final. O tempo disponível para participação popular já está estourando. Eu vou agradecer aqui ao Rogério Markevich, que é arquiteto, diretor da Associação Brasileira dos Proprietários de Veículos Elétricos Inovadores. Rogério, muito obrigado. Você tinha pedido para falar, você tem uns 30 segundinhos aí. 30 segundos, então vamos falar de mobilidade elétrica como um todo, não só carro, né? Ônibus, caminhão, Uber, metrô, mas a questão da mobilidade elétrica é diretamente ligada à sustentabilidade urbana. E por questão de saúde, a gente tem que migrar realmente do modal de combustão para o modal elétrico, sem dúvida, nos centros urbanos, não tenho dúvida. Passo adiante, né, Rogério? Exatamente, Tá é o certo. próximo passo. Rogério, muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular. Eu quero já antecipar também um agradecimento ao pessoal do Brasil 21, que é o condomínio que tem aquela garagem onde o Thiago estava, né, que permitiu que a gente fizesse esse link, né, essa participação ao vivo durante o nosso programa. Professor Márcio Muniz de Farias, da Universidade de Brasília, diretor da Faculdade de Tecnologia, muito obrigado por ter estado com a gente, professor. Uma consideraçãozinha final? Só colocando um pouquinho mais de ênfase na questão ambiental, na questão do ruído zero, da questão da emissão de gás carbônico zero, de CO2 zero. Se você comparar um veículozinho qualquer, a combustão interna, ele vai lançar 100 gramas de CO2 por quilômetro. Se você fizer as continhas aí, andando 20 mil quilômetros no ano... 10 quilômetros vai 1 quilo. Vai 2 toneladas. Nossa. Aí, fácil, né? Fácil no ano. Eu multipliquei por 45 milhões de veículos que a gente tem, você chega facilzinho em 90 milhões de toneladas de CO2 jogado no ar. É a questão de saúde que o Rogério falou, né? Professor Márcio, nos muito colocamos obrigado. à disposição, tanto da Frente Parlamentar de Eletromobilidade, quanto de todos na universidade, para ajudar nas pesquisas e na divulgação do veículo elétrico. Beleza, professor Márcio. Muito obrigado mais uma vez por ter estado com a gente no Participação Popular. E muito obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do programa. A gente está de volta segunda-feira, ao vivo, 13h. Eu sou Fabrício Rocha. Um grande abraço. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.